Saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai, com a paz do nosso Senhor e Salvador eterno, Jesus Cristo de Nazaré. Me sinto feliz em mais uma vez poder ministrar a palavra do Senhor em forma de áudio devocional, nesta noite, neste dia de hoje. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nos deu mais uma palavra. A palavra mais importante que nós devemos estar em nossa mente todos os dias é esta passagem, e algumas passagens que falam sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, sobre a mesma pessoa. Para aqueles que estão assistindo ou ouvindo pelo YouTube, eu peço que os irmãos e as irmãs curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem a opção de todas no sininho. A palavra de hoje está em Mateus 24, capítulo 24, versículo 29 até o versículo 35. O sermão continua: a vinda do Filho do Homem, ou seja, a volta de Jesus. Diz assim o texto sagrado: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão. E as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande glória e poder, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas acontecerem, sabei que ele está próximo às portas. Vou repetir este versículo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Vou estar lendo mais o 34 e o 35. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glorificado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Uma mensagem está dentro desse texto. Uma mensagem de despertamento. Uma mensagem para os últimos dias. Uma mensagem de esperança. Uma mensagem de salvação. Uma mensagem, aleluia, gloriosa, que fala acerca da vinda do Senhor a esta terra para visitar a humanidade e levar os seus escolhidos. Nós sabemos que o Senhor Jesus está voltando. E o que você tem feito a respeito desse assunto que eu tenho feito, o que a gente tem consertado diante do Senhor, o que a gente tem preparado? O Senhor disse: guardas o que tens para que não sejas roubado, e de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas não é só o coração, como muitos ensinam por aí. O Senhor não é açougueiro para querer ou requerer de nós só o nosso coração. Não, não, não. Livro de Apocalipse diz que devemos tapar as nossas vergonhas. A Bíblia vai nos dizer: sede santo, porque eu sou santo, e sem santidade ninguém verá ao Pai. O Senhor nos criou, tudo foi feito por Ele. Ele disse para Jeremias: antes que tu foste gerado, que tu formaste no ventre da tua mãe, te conheci e te dei eu as nações por profeta. Então ele formou pé, mão, braço,
o corpo inteiro, porque Ele vai querer de nós somente o coração, não. A Bíblia diz que o homem foi criado do pó da terra e para o pó da terra voltará. Mas se nós formos arrebatados vivos, segundo essa promessa do Senhor que Ele virá buscar o seu povo, Ele nos levará em corpo, alma e espírito. Assim como o Pai é Pai, Filho e Espírito Santo, e são um Espírito, assim também Ele requererá de nós corpo, alma e espírito. E assim como o apóstolo Paulo nos disse que num abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados, encontraremos com o Senhor nos ares e teremos os nossos corpos transformados em corpo de glória. Então aqui a Bíblia prova para nós que o corpo irá subir também. Não só o espírito, aleluia, como muitos pregam por aí que a veste vai ficar. Mas Paulo diz que do jeito que a gente estiver, vamos ser arrebatados e encontrar com o Senhor nos ares, e lá que seremos transformados nos ares em corpo de glória. Mas antes desses dias virá uma aflição tão grande que o sol se escurecerá e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas do céu, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Isto é verídico e vai acontecer, mas pode também ser de forma interpretativa. Esses eventos aqui listados no versículo 29 pode estar falando da natureza estar fora de controle, porque o Senhor está mexendo com a natureza, o Senhor está botando tudo, para trabalhar para Ele. O mar trabalha para Ele, a natureza trabalha para Ele. Então a ordem que o Senhor dá ao mar, ao vento, à água, à chuva, ao fogo, eles obedecem ao Senhor em tudo. Obedecem muito mais do que os seres humanos, que infelizmente não obedecem ao Senhor em tudo que Ele pede. Glória a Deus. Mas também do sol escurecer, pelo menos essa parte deste versículo, o Senhor já me mostrou o que vai acontecer, porque já vi em visão 2 vezes, se eu não me engano. Ele diz que depois que esses eventos acontecerem, depois que o anticristo se revelar, no finalzinho do segundo sermão vai falar sobre isso. Entre o versículo 15 e o 28 vai falar sobre a manifestação do anticristo. E depois da manifestação dele, depois desses eventos, aí então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aparecerá o sinal da vinda de Jesus. É o momento que ele estará vindo para buscar a sua noiva, a sua amada igreja. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, para quem diz que o Senhor foi elevado aos céus em Israel e voltará em Israel, porque ele foi para o céu quando estava em Israel, e ele voltará lá, aqui a Bíblia já elimina essa hipótese. Ele não voltará lá, mas voltará para todo olho ver, como ele disse na sua palavra, e todo olho o verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou o Senhor, é Deus. Ele voltará e as tribos se lamentarão. Por que se lamentarão? Já falei isso em outros áudios nesta mesma passagem. Porque estarão vivendo, a grande maioria, em seus prazeres. Um preocupado com emprego, outro com fazenda, outro com bens materiais, e assim por diante. Pois se Jesus disse que estarão 2 em uma cama, um subirá, outro ficará. E um vai estar com o Senhor, ligado com o Senhor, corpo, alma e espírito, e o outro não vai estar ligado com as coisas deste mundo. Estará 2 no campo, um subirá, outro ficará. Estará 2 no moinho, um subirá, outro ficará. Isso não quer dizer que todo lugar que tiver 2, um vai subir, outro ficar, não. Mas Jesus está dizendo que no meio
do povo ou dos povos, nem todos vão subir. Praticamente metade, né, sobe e outra fica. Ou menos ainda. Que Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E ele mostra aqui, no versículo 31, que ele enviará os seus anjos para buscar os escolhidos. E tem os escolhidos que vai subir. Então pode ter uma casa, um exemplo, marido e a esposa, um é crente, o outro não é. Um sobe, o outro fica, né? Então é isso que Jesus quis dizer. Pode ter numa casa também dois que seja crente, mas estão vivendo de qualquer jeito na presença do Senhor. Pode ficar os dois também. Ou vice-versa, se um obedece o outro não a palavra, um obedece a palavra, o outro não, um sobe, o outro fica. É assim. E eu creio que é a minoria que vai subir, né? Porque cada dia que passa este mundo fica pior. As pessoas, infelizmente, que não querem saber de Cristo ficam pior. E até muitos que estão na presença de Deus ficam pior. Muitos voltam para trás. Infelizmente acabam, né, olhando para trás, voltando para comer o próprio vômito. E isso é abominação aos olhos do Senhor. E no versículo 32 ele nos conta uma parábola. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então o Senhor comparou o verão com a vinda dele. Ele disse igualmente, quando vede todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Nós temos visto muitas coisas acontecer. Falta somente a manifestação do anticristo e aqui mais um sinal que o Senhor citou no versículo 29, que também pode ser de forma interpretativa. Somente a parte do sol escurecer que o Senhor já me mostrou que vai acontecer, mas os outros pode ser de forma interpretativa. O Senhor falando que a natureza vai estar bagunçada, vai dar tudo fora de ordem, vai estar inundação, aleluia, vai estar vendavais, glória a Deus. Pode ser o Senhor falando que vai estar em guerra, que vai ter terremoto, que vai ter várias coisas, e é o que está acontecendo, né, nos dias de hoje. Então esse sinal pode ser até que já se cumpriu. Por isso que eu falo sempre, o único sinal que falta é a manifestação do anticristo. Devemos estar muito atento a isso, porque aconteceu, logo em seguida Jesus vem buscar a sua igreja. O dia e a hora ninguém sabe, frisando isso aqui. O dia e a hora ninguém sabe, mas os sinais apontam quando, mais ou menos, Jesus virá buscar o seu povo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Esta geração não vai passar sem que aconteça, porque ele prometeu em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eis que irei, mas voltarei outra vez para vós. Irei preparar morada, para que onde eu estejais, vós estejais comigo também, para que eu venha buscar vocês, para que vocês estejam comigo. Isso que ele quis dizer. O céu e a terra vai passar, mas as promessas dele, principalmente esta, de vir buscar sua igreja, vai se cumprir. As outras promessas dependem de nós, do nosso esforço, né, da nossa obediência para a gente receber as bênçãos. Porque o povo de Israel tinha promessa de entrar na terra prometida, mas não entrou por causa da desobediência. Só entrou 2. De todo aquele povo, no meio de 2 milhões de pessoas, só 2 pessoas entrou na terra prometida. Mas a promessa do arrebatamento, essa não depende de nós. A gente crendo ou não, se a gente tiver em obediência ou não, o Senhor virá. Mas quem tiver em obediência vai subir, quem não tiver vai ficar, infelizmente. Então guarde esta palavra, que Deus os abençoe. No nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
Em nome de Jesus, amém.